Quanto o desânimo e o cansaço tenta te parar, o Espírito Santo te dá forças e renova sua energia. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje o Espírito Santo quer falar diretamente com você que está cansado, não apenas um cansaço do corpo, mas da alma. Aquele tipo de exaustão que vai se acumulando por dentro, mesmo quando por fora você ainda sorri, ainda diz que está tudo bem. Mas no fundo, no silêncio do seu coração, você sabe, algo está pesado demais. Talvez você tenha acordado assim nos últimos dias, ouvindo o despertador tocar, mas sem ânimo para levantar, lutando para manter a fé, mesmo sem sentir mais aquela chama acesa, tentando orar, mas as palavras não saem, ou até se culpando por não conseguir mais fazer aquilo que antes era natural. Esse vídeo é uma resposta para você, porque o Espírito Santo está vendo tudo o que você não consegue verbalizar. Ele entende o que seus olhos não têm força para expressar. E mais, ele não te julga por estar cansado. Pelo contrário, é nesse ponto que ele se aproxima ainda mais. Hoje, Deus quer te renovar. Quer soprar alívio sobre seu coração. Quer te lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho. Você não foi chamado para ser forte o tempo todo. Você foi chamado para depender da força dele. Se você está aqui ouvindo isso, é porque o céu te trouxe. Não por algoritmo, não por acaso, mas porque há um toque de Deus reservado para você nesse exato momento. E se você crê nisso, escreva agora nos comentários: eu recebo novas forças vindas do alto. Essa é mais do que uma frase, é um ato profético. É você dizendo: Senhor, eu reconheço que preciso da tua ajuda. E eu creio que o Senhor está me ouvindo. E se ainda não é inscrito neste canal, se junte a nós agora mesmo. Todos os dias, milhares de pessoas oram conosco, são fortalecidas e renovadas em fé. Você não precisa caminhar sozinho. Aqui, o Espírito Santo encontra espaço para agir, consolar e transformar. Agora respira fundo, silencie o coração, porque a partir de agora, você vai entender como Deus age exatamente nos momentos em que você pensa que não tem mais forças. A origem espiritual do cansaço que ninguém vê. Existem dores que não se explicam com exames. Existem esgotamentos que o sono não cura, que o descanso físico não resolve. Você pode dormir 8 horas, acordar sem vontade de viver. Pode tirar férias e ainda assim carregar um vazio. Pode estar cercado de gente e mesmo assim sentir que ninguém te entende. Esse tipo de cansaço tem origem mais profunda. Ele é espiritual. Ele nasce no invisível, mas afeta tudo o que é visível. Rouba sua alegria sem motivo, apaga o brilho dos seus olhos, te faz viver em modo automático, fazendo tudo certo por fora, mas desmoronando por dentro. Muitos ignoram esse sinal. Acham que é apenas estresse, acham que é só rotina, mas na verdade é o coração gritando por socorro. É o espírito clamando por descanso verdadeiro. E o mais perigoso é que esse cansaço se disfarça. Você continua servindo, continua postando versículos, continua frequentando a igreja, mas no íntimo está vazio, sem motivação, sem ânimo, vivendo na força do hábito, não mais da fé. O Espírito Santo não quer que você apenas funcione, ele quer que você floresça, quer te dar mais do que sobrevivência. Quer restaurar sua vitalidade espiritual, emocional e até física. Mas para isso, você precisa parar, precisa reconhecer que está tentando fazer com suas forças algo que só o poder dele pode sustentar. A origem do seu cansaço pode estar na desconexão com a fonte, pode estar no excesso de responsabilidade que você nunca deveria carregar sozinho, pode estar na falta de tempo com Deus, ou até no excesso de atividades espirituais sem intimidade genuína com Ele. Cansaço não é falta de fé. É sinal de que você precisa retornar à presença,
ao secreto, ao lugar onde o fardo é trocado, onde ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para esse lugar de troca, onde você entrega o peso, e ele te devolve a leveza, onde você assume sua fraqueza, e ele derrama força. Pare de ignorar esse cansaço. Ele não é fraqueza, é um convite, é o céu dizendo: deixa eu cuidar de você. Quando o silêncio de Deus aprofunda o cansaço da alma, não existe dor mais confusa do que sentir-se ignorado por Deus. Você ora, você clama, você jejua, mas a resposta não vem. E quanto mais o tempo passa, mais o coração se desgasta. Mais difícil fica continuar acreditando. É um silêncio que grita, que pesa, que consome. Você começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele me ouviu? Ou ainda pior, será que o problema sou eu? Esse tipo de silêncio espiritual não apenas gera dúvidas, ele cansa a alma, cansa o espírito. Você se sente como alguém que continua batendo em uma porta trancada, esperando que em algum momento ela abra, mas tudo permanece igual. Mas o que você precisa entender é que o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele nunca está indiferente, ele nunca ignora. Na verdade, o silêncio é uma forma de tratamento. Deus se cala não porque abandonou, mas porque está trabalhando em silêncio. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo. Ficou doente, sozinho, envergonhado. E mesmo assim, não ouvia uma resposta de Deus por muito tempo. Mas em nenhum momento Deus havia se ausentado. Ele estava olhando, sustentando, tratando. Elias também sentiu isso. Depois de vencer os profetas de Baal, ele entrou em crise. Correu para o deserto. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Ele estava esgotado e o céu parecia em silêncio. Mas naquele exato momento, Deus preparava pão e água, preparava descanso, preparava renovo. O silêncio de Deus te ensina a confiar sem garantias visíveis. Ele testa o quanto você realmente crê no caráter dele, não apenas nas palavras dele. É fácil confiar quando tudo flui. Difícil é descansar quando não há nenhuma evidência de que algo está acontecendo. Mas escute isso. No silêncio, Deus está ajustando coisas que você nem imagina, desviando perigos que você não vê, trabalhando no invisível enquanto você aprende a depender. Você não está sozinho. Deus está aí, mesmo que esteja calado, mesmo que esteja em silêncio. Ele está presente, e quando o tempo certo chegar, o que hoje é silêncio se tornará resposta. Agora, respire. Feche os olhos por um instante e diga com fé, mesmo sem sentir: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não ouço Tua voz. Esse é o início do renovo. Esse é o começo da força que vem de cima. Quando você faz muito e vê pouco, o cansaço de quem planta e não colhe. Poucas coisas cansam tanto quanto dar o seu melhor e não ver retorno. Você ora, serve, ajuda, se doa. Você tenta manter a casa de pé, a mente em ordem, a fé viva. Mas o que recebe em troca? Silêncio, ingratidão, portas fechadas, ausência de frutos. Esse tipo de frustração mina a alma aos poucos, vai apagando a chama do entusiasmo, vai roubando o prazer de fazer aquilo que você sempre fez com paixão. E o coração começa a se encher de perguntas que doem. Será que estou fazendo algo errado? Será que Deus se esqueceu de me honrar? Será que estou desperdiçando minha energia em vão? É aqui que o Espírito Santo entra para te lembrar de algo essencial. Nem todo fruto aparece na superfície, nem toda colheita é visível no tempo imediato, e nem todo esforço seu foi esquecido por Deus. Há sementes que demoram mais para romper a terra,
Elas precisam de raízes profundas para sustentar o tamanho da promessa. E há promessas que não vêm rápido porque, se viessem, você não estaria pronto para sustentá-las. O que você está chamando de fracasso, Deus está chamando de fundamento. O que você está enxergando como atraso, Deus está usando como construção interior. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos." Note, no tempo certo, não no seu tempo, não quando você quiser, mas quando o céu souber que você está pronto para receber sem se perder. Você não está plantando em vão. Cada oração, cada lágrima, cada esforço, cada decisão de continuar mesmo cansado, tudo isso está sendo registrado no mundo espiritual. Deus é um Pai justo e Ele não zomba do esforço sincero. Ele honra quem permanece fiel mesmo sem aplauso, mesmo sem recompensa imediata. Se você sente que está fazendo muito e vendo pouco, escute com atenção. Não pare, não recue, não desista. O Espírito Santo está contigo, regando essa semente com graça. E no tempo exato, os frutos virão. E serão tantos que você entenderá por que precisou esperar. Até lá, Ele está te fortalecendo, não para que você apenas continue, mas para que você continue com propósito, com fé e com esperança renovada. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Existe uma cobrança invisível que pesa sobre quem tem fé. É como se você precisasse estar sempre bem, sempre firme, sempre com a resposta certa, com a oração pronta, com o louvor nos lábios. Mas a verdade é que nem sempre você está assim. E tudo bem. Deus não te chamou para carregar o mundo. Ele já enviou seu Filho para isso. O que Ele espera de você não é perfeição ininterrupta, mas dependência sincera. Você pode estar cansado. Você pode não estar conseguindo orar como antes. Você pode até ter passado o dia inteiro em silêncio, com o coração abatido. E ainda assim, Deus não desistiu de você. Ele sabe quando você está fraco. E é exatamente nesse momento que a força dele se manifesta com mais poder. É o que está em 2 Coríntios 12:9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não precisa da sua força. Ele precisa da sua entrega, da sua humildade para dizer: Senhor, eu não dou conta. É nesse momento de rendição que o céu se move. Você não precisa se esconder quando está mal. Não precisa fingir que está tudo bem para manter uma aparência de fé. Deus não abençoa máscaras. Ele abençoa corações quebrantados. Lembra de Elias, o grande profeta, o homem que orou e o fogo desceu, que enfrentou reis e multidões. Mas depois de tudo isso, ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Simplesmente não aguentava mais. E o que Deus fez? Repreendeu? Acusou? Exigiu mais? Não. Deus o colocou para dormir. Depois o acordou com pão e água. E depois o fez dormir de novo. Porque Deus sabia, naquele momento Elias não precisava de cobrança. Precisava de descanso. O mesmo acontece com você. Deus vê o seu esforço. Sabe que você tem tentado. E quando você se sente fraco, Ele não se afasta. Ele se aproxima com consolo, com cuidado, com graça. Hoje, o Espírito Santo quer te libertar desse peso de ter que estar sempre forte. Não é a sua força que vai te sustentar, é a força dele em você. Então pare de se culpar por estar cansado. Pare de se cobrar por sentir o que sente. Abra o coração e diga: Senhor, eu preciso de ti. Isso basta. Ele vai te renovar, porque o Espírito Santo não exige que você aguente. Ele se oferece para carregar com você. Quando você desiste por dentro, mas continua por fora. Há um momento na caminhada em que o corpo ainda está de pé, mas a alma já está sentada. Você ainda vai à igreja, ainda canta, ainda responde amém quando alguém diz Deus é fiel. Mas por dentro, você já está cansado de esperar. Cansado de tentar,
cansado de manter as aparências de que está tudo bem, quando na verdade você está apenas sobrevivendo. É o que muitos chamam de fé automática. Você continua fazendo as coisas certas, mas perdeu o brilho, perdeu a expectativa, está no modo funcionar, não mais no modo acreditar. E sabe o que é mais duro? As pessoas ao redor não percebem, porque por fora você continua firme. Mas só Deus sabe o que está acontecendo aí dentro. Só Ele conhece os pensamentos que você tenta calar, as perguntas que você faz antes de dormir, a sensação de que está lutando sozinho, de que ninguém entende o peso que você carrega. Mas hoje, o Espírito Santo quer alcançar esse lugar escondido do seu interior. A parte que você não expõe, a parte que você sufoca para manter a fé viva. Você não precisa continuar fingindo. Deus não se impressiona com sua performance. Ele se move com sua sinceridade. Lembra de Ana? Ela ia ao templo todos os anos, adorava, oferecia sacrifícios, mas um dia ela não aguentou mais manter a compostura. Ela chorou, ela se derramou, ela orou sem emitir som, mas sua alma gritava. E foi ali, na fraqueza mais profunda, que Deus respondeu. Muitos acham que precisam estar espiritualmente fortes para atrair o mover de Deus, mas na verdade é o contrário. Quando você se esvazia, Ele enche. Quando você se entrega, Ele assume. Você pode estar cansado por dentro, mas isso não é o fim. Deus está vendo e Ele está se aproximando agora, não para te cobrar, mas para te abraçar. A palavra diz: a cana quebrada Ele não esmagará, e o pavio que fumega Ele não apagará. Sabe o que isso significa? Mesmo que só reste uma brasa, Deus não vai apagar. Ele vai soprar sobre ela até reacender o fogo. Então hoje, pare de tentar parecer forte. Seja verdadeiro. Diga: Senhor, eu continuo por fora, mas por dentro estou esgotado. E você verá o Espírito Santo agir onde ninguém mais tem acesso. Porque onde termina sua força, começa o renovo dele. O Espírito Santo te enche quando você se esvazia diante dele. Existe um segredo espiritual que muitos ignoram. Deus não enche vasos cheios, Ele enche vasos vazios. Esvaziar-se não é fraqueza, é condição para o renovo. Você pode estar tentando continuar com as suas próprias forças. Pode estar tentando manter tudo de pé. Sua casa, sua fé, sua sanidade, sua família, seus sonhos. Mas chega um ponto em que o peso é maior do que a sua capacidade. E é aí que o céu espera que você pare, para então se derramar. Deus não quer uma versão forte de você. Ele quer o seu coração sincero, a sua oração quebrantada, o seu grito engasgado, a sua entrega sem filtro. O Espírito Santo habita em corações contritos e não em aparências bem construídas. Ele não está esperando que você impressione com palavras bonitas. Ele está esperando que você se entregue como está. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: venham os fortes. Ele disse: venham os cansados, porque o céu não trabalha com meritocracia, trabalha com rendição. O renovo do Espírito não vem quando você mostra que consegue. Ele vem quando você admite que não consegue mais sozinho. Esvaziar-se é dizer: Senhor, eu estou aqui, do jeito que estou, com tudo o que sinto, com o que me falta, com o que me dói, com o que me desgasta. Toma tudo isso e faz novo em mim. É nesse momento que o Espírito Santo começa a agir. Ele limpa a alma, restaura a visão, traz clareza, desfaz as mentiras que a exaustão espiritual cria e preenche com paz que excede o entendimento. Você não precisa de mais força, precisa de mais presença, a presença dele. Então agora, aí onde você está, feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga: Espírito Santo, eu me esvazio de mim, me enche de ti. Diga isso com fé.
com sinceridade, porque não há coração que se derrame diante de Deus e fique sem resposta. O céu não despreza quem se entrega, e você vai perceber a leveza voltando, o ânimo voltando, a chama reacendendo, porque Deus é especialista em restaurar quem o mundo achava que estava acabado. Deus não te permitiu chegar até aqui para te abandonar agora. Você já parou para pensar quantas vezes foi sustentado por Deus sem perceber? Quantas vezes esteve à beira de desistir e de alguma forma encontrou forças que nem sabia que tinha? Você não chegou até aqui por acaso, não foi sorte, não foi apenas resiliência. Foi o Espírito Santo te carregando nos dias em que suas pernas já não obedeciam. E se ele te sustentou até agora, é porque ele ainda não terminou o que começou. O cansaço que você sente pode até te confundir, mas não muda o propósito de Deus sobre a sua vida. O plano dele segue firme, mesmo quando você fraqueja. Porque o cumprimento da promessa não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. O inimigo vai tentar soprar mentiras no seu ouvido. Vai dizer que você está sozinho, que ninguém te entende, que sua fé está morta. Mas hoje, o Espírito Santo desmascara essas vozes e te lembra: você é amado, você é guardado, você é escolhido. Sim, o caminho tem sido difícil, sim, os dias têm sido longos, mas há um propósito nesse processo. Deus está te preparando para algo que só pode ser sustentado por alguém que conhece a dor e sobreviveu. Por alguém que enfrentou o desânimo, mas permaneceu. Que sentiu vontade de desistir, mas continuou. E essa continuidade não foi por força humana, foi a graça de Deus te empurrando silenciosamente. Foi o Espírito Santo renovando sua energia quando você pensava que não conseguiria dar mais um passo. Agora, escute isso com atenção. Deus não te trouxe até esse ponto para te abandonar. Ele não te fez passar por tudo o que passou para te deixar agora. Você não está no fim. Você está no meio de um renovo. O Espírito Santo está te restaurando, está te fortalecendo, está te capacitando não só para suportar, mas para vencer com maturidade, com paz, com autoridade. Então não recue, não volte atrás, não se entregue ao cansaço. A promessa ainda está de pé, e quem prometeu é fiel para cumprir. Respire fundo e diga com convicção: se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me fazer ir além, porque esse não é o seu fim. É só o começo de uma nova força, de um novo tempo, de um novo fôlego. Agora que você compreendeu tudo o que o Espírito Santo está fazendo mesmo em meio ao seu cansaço, é hora de abrir espaço dentro de você para que ele haja de forma profunda. Não é apenas sobre ouvir uma mensagem, é sobre viver uma transformação. Talvez você tenha sentido vontade de chorar durante esse vídeo. Talvez algo tenha tocado em lugares que nem você sabia que ainda doíam. Isso é o Espírito Santo te chamando de volta para o centro da presença. Então, onde quer que você esteja agora, pare por um instante. Se puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o seu coração, respire profundamente e diga baixinho: eu estou aqui, Senhor. Renova o que o mundo desgastou em mim. A partir desse ponto não é mais uma reflexão, é oração, é derramar a alma, é reencontro com o Pai. Vamos orar. Oração de renovo e declaração final de fé. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, com o coração aberto, nos colocamos diante da Tua presença. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que sabe de todas as coisas. E mesmo quando ninguém percebe o que estamos vivendo por dentro, o Senhor conhece cada pensamento, cada lágrima silenciosa, cada peso que carregamos no fundo da alma. Hoje, Pai, quero interceder por essa vida que ora comigo agora. Essa pessoa que está cansada, talvez não apenas de tarefas, mas da vida. Cansada de lutar, de tentar, de insistir, de crer sem ver,
de esperar sem respostas, cansada até de sorrir por fora, quando por dentro está em pedaços. Senhor, entra agora nesse coração como o bálsamo que cura as feridas invisíveis. Toca nas áreas onde o desânimo já fez morada. Sopra sobre a mente cansada, sobre os ombros pesados, sobre a alma esgotada. Traz de volta a força que o mundo sugou. Renova aquilo que a caminhada secou. Espírito Santo, onde há ansiedade, planta paz. Onde há frustração, planta esperança. Onde há confusão, planta direção. E onde há silêncio, planta consolo. Pai, nós te pedimos, retira agora todo o peso espiritual acumulado, o peso das cobranças internas, o peso das palavras duras que foram ouvidas, o peso da comparação, o peso do medo, o peso da culpa por não estar conseguindo dar conta de tudo. Nós sabemos que o Senhor não exige de nós uma força que não temos. O Senhor deseja corações sinceros, rendidos, dispostos a te entregar tudo. Por isso agora declaramos, Senhor, toma o nosso fardo, toma esse cansaço escondido, toma essa exaustão disfarçada e troca tudo isso por tua leveza. Derrama sobre essa vida o teu sopro de vida, tira da estagnação espiritual, do comodismo, da apatia. Faz o teu fogo queimar de novo, reacende a paixão por ti. Renova a sede da tua presença, que essa pessoa volte a orar com fé, que volte a crer com coragem, que volte a sorrir sem fingimento, que volte a dormir em paz, com o coração em descanso, com a alma livre do peso que a vinha esmagando. Visita, Senhor, cada área cansada, casamentos enfraquecidos, vidas profissionais estagnadas, relacionamentos desgastados, espiritualidade apagada, finanças preocupantes, fé abalada. Toca com a tua mão, Senhor. Acalma os pensamentos, silencia a voz da acusação, cala o ruído da comparação, tira a mente desse lugar de desespero e traz de volta ao centro da tua vontade. Dá novo fôlego, Senhor. Fôlego para continuar, para recomeçar, para se levantar, para decidir com sabedoria, para confiar mesmo sem entender, para persistir mesmo sem sentir. E acima de tudo, Senhor, derrama agora a tua força sobrenatural. Aquela força que não vem do corpo, mas do espírito. A força que nos faz caminhar sobre as águas, suportar o deserto, resistir à tentação, superar o cansaço e enxergar além do agora. Renova agora a energia espiritual dessa pessoa. Que ela sinta um calor vindo do alto, uma leveza nos ombros, uma paz que inunda tudo. Que a presença do Espírito Santo envolva esse ambiente e transforme o que antes era peso em poder. Senhor, não queremos apenas continuar, queremos prosseguir com fé, com ânimo, com convicção de que o Senhor está conosco. Por isso, abençoa essa vida, abençoa essa casa, abençoa os caminhos que ela vai trilhar a partir de agora. Que essa pessoa nunca mais seja a mesma depois dessa oração. Que ela seja marcada pela presença gloriosa do Senhor e que tudo aquilo que estava paralisado comece a se mover no tempo e na maneira perfeita do céu. Nós oramos em nome de Jesus, com fé, com entrega e com confiança total no teu agir. Amém. Se você sentiu paz durante essa oração, saiba, essa paz não é fruto de palavras humanas. É a presença viva do Espírito Santo tocando onde ninguém mais podia tocar. O que começou com cansaço, termina com descanso. O que começou com dor, termina com esperança. Porque Deus não termina um processo sem deixar marcas de cura e renovo. Agora é com você. Permaneça nessa atmosfera espiritual. Não deixe essa força que você recebeu aqui se perder no barulho do mundo. Volte para esse vídeo sempre que precisar. Compartilhe com alguém que você sabe que também está cansado por dentro. Seja canal de renovo na vida de alguém. E não se esqueça, este canal é um lugar de oração diária, de ministração constante, de palavra viva,
Estamos aqui todos os dias enfrentando as batalhas da alma com fé e autoridade. Inscreva-se agora e ative o sininho, não como um hábito de internet, mas como um compromisso com a sua própria fé. E se o Senhor tocar no seu coração, apoie esse projeto. Toda ajuda nos permite alcançar mais vidas, restaurar mais corações e manter esse espaço como um abrigo espiritual para milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, que a força dele continue fluindo em você e que a sua alma saiba, mesmo nos dias difíceis, que você nunca esteve sozinho. Até a próxima oração. Fique na paz e siga em frente com fé.